Existe um momento na história tão catastrófico, tão bem documentado e tão deliberadamente ignorado que, quando as evidências finalmente vieram à tona em um laboratório nos anos 1990, os cientistas precisaram voltar e reler textos antigos que haviam descartado por mais de 1000 anos, não porque os textos fossem obscuros, mas porque a verdade contida neles era grande demais para ser aceita. Um senador romano registrou tudo em 538 d.C. com a precisão calma de um homem que já havia aceitado que ninguém iria acreditar nele. Ele descreveu um sol que não aquecia, um céu que pressionava como couro esticado sobre a terra, estações que pararam de fazer sentido, e um mundo ficando quieto de formas que não tinham nome. Ele estava certo em tudo. E a civilização ao seu redor já estava morrendo, lentamente, e depois de uma vez só, de maneiras que não seriam compreendidas por mais 14 séculos. O ano 536 d.C. não se anunciou. Essa é a primeira coisa que vale a pena assimilar. Não houve uma única catástrofe visível, nenhum terremoto que rasgasse o solo, nenhuma inundação que varresse cidades de um dia para o outro. O que aconteceu foi mais silencioso e, por isso, muito mais desorientador. Em algum momento no início de 536, uma densa névoa atmosférica surgiu sobre a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia. Ela não se comportava como névoa. Não se dissipava à tarde. Não desaparecia depois de alguns dias. Ficou no céu por meses, transformando a luz solar em algo pálido e inútil, reduzindo as temperaturas de formas que as pessoas que viviam aquilo não tinham como explicar. O historiador bizantino Procópio, que estava de fato presente em Constantinopla durante aqueles anos, escreveu que o sol brilhava sem o seu brilho habitual, que a luz que ele emitia era fraca, como um eclipse permanente que simplesmente nunca terminava. Ele não estava escrevendo poesia. Ele estava escrevendo o que via pela janela de uma das cidades mais sofisticadas da Terra naquele momento. O que se seguiu a essa mudança atmosférica foi uma sequência de consequências tão intimamente interligadas que separá-las parece quase artificial. As temperaturas de verão em todo o hemisfério norte caíram cerca de 2,5 graus Celsius após a erupção vulcânica inicial, e os dados para isso não vêm de estimativas ou suposições. Vêm do gelo. Em 2013, uma equipe de pesquisa liderada pelo historiador de Harvard Michael M. C. Cormick e pelo glaciologista Paul Majewski perfurou um núcleo de 72 metros no glaciar Colle-Gnifetti, nos Alpes suíços. O que tiraram daquela montanha era, em todos os sentidos significativos, um arquivo físico da atmosfera dos últimos 2000 anos. Cada erupção vulcânica, cada temporada de atividade econômica, cada grande mudança ambiental havia deixado uma assinatura química no gelo, congelado em camadas finas o suficiente para serem lidas semana a semana. Na primavera de 536, uma estudante de pós-graduação chamada Laura Hartmann isolou 2 fragmentos microscópicos de vidro vulcânico. Quando esses fragmentos foram analisados por bombardeamento de raios-x para identificar sua composição química, eles correspondiam a formações de rocha vulcânica da Islândia. A origem da catástrofe não era mais uma teoria. Era uma impressão digital. A erupção islandesa de 536 lançou aerossóis de sulfato suficientes na atmosfera superior para bloquear a luz solar em todo o hemisfério norte por um período prolongado. Então, antes que o clima tivesse qualquer chance de se estabilizar, uma segunda erupção massiva ocorreu em 540, seguida de uma terceira em 547. 3 eventos vulcânicos catastróficos em 11 anos. A temperatura não caiu por uma estação. Caiu por um século. A década mais fria em 2300 anos chegou não como uma deriva lenta, mas como um colapso duro e sustentado das condições que tornavam a civilização agrícola possível. Os pesquisadores acabaram chamando esse período de pequena idade do gelo tardo antiga, 124 anos de resfriamento global de 536 até aproximadamente 660 d.C. O nome foi atribuído em 2016. Uma catástrofe climática de 124 anos que remodelou todos os continentes habitados da Terra não recebeu uma designação formal até 8 anos atrás. As crônicas irlandesas, escritas por monges sem nenhuma agenda além de registrar o que acontecia, documentam 3 anos consecutivos sem pão de 536 a 539. O patriarca Círio Miguel,
O Sírio, baseando-se em fontes escritas por pessoas que viveram aquilo, registrou que a escuridão durou 18 meses, que a cada dia o sol aparecia por cerca de 4 horas, e mesmo essa luz mal funcionava. As frutas não amadureciam. As uvas produziam vinho com gosto de vinagre porque o açúcar nunca se desenvolvia. Na China, registros desse exato período descrevem nevascas de verão intensas o suficiente para destruir completamente as colheitas. Essas não são fontes periféricas. São registros de cortes imperiais, arquivos eclesiásticos e as histórias oficiais de civilizações em funcionamento, todos descrevendo o mesmo evento atmosférico em 3 continentes diferentes no mesmo momento. Por mais de 1000 anos, a academia convencional os tratou como metáfora. Essa rejeição coletiva é em si mesmo um evento histórico que vale a pena examinar. Não foi uma conspiração, não foi uma supressão organizada de evidências. Foi algo mais silencioso, um hábito institucional lento de presumir que, quando fontes antigas descreviam algo que não se encaixava na estrutura aceita, as fontes deveriam estar erradas. O testemunho de senadores, bispos, historiadores imperiais e arquivistas de corte de Bizâncio, Pérsia, China e Irlanda foi enquadrado na expressão excesso retórico e arquivado. Mike Bailey, o dendrocronologista da King's University Belfast que identificou pela primeira vez os anéis de crescimento catastróficos em antigos carvalhos irlandeses no início dos anos 1990, não estava descobrindo algo oculto. Estava confirmando algo que havia sido escrito claramente, em vários idiomas, por pessoas que assistiram ao acontecimento de suas próprias portas. As árvores vinham registrando por 15 séculos. O gelo vinha preservando em camadas químicas pelo mesmo período. A única lacuna estava na disposição de acreditar que pessoas comuns do século VI eram capazes de observação precisa. A fome veio primeiro. Essa é a sequência que importa, porque tudo o que se seguiu foi moldado por uma população já enfraquecida, já em movimento, já desesperada antes que o segundo desastre chegasse. Em toda a Europa e no Oriente Médio, o fracasso agrícola desencadeado pelo inverno vulcânico não foi uma única colheita ruim. Foi um colapso sustentado de vários anos do abastecimento alimentar em regiões onde a margem entre sobrevivência e fome nunca foi particularmente ampla. Os preços dos grãos não simplesmente subiram. Em alguns lugares, o grão efetivamente deixou de existir como mercadoria. O antigo livro dos reis de Mandan registra uma entrada desse período que parece vinda do limite da resistência humana. 873 gramas de grão não podiam ser comprados por 43 gramas de ouro. O ouro não havia perdido seu valor. O grão havia saído do mercado completamente. As pessoas segurando fortunas nas mãos estavam morrendo de fome porque não havia mais nada para comprar. Nesse ambiente, populações desnutridas, rotas comerciais interrompidas, colheitas destruídas, migração em massa de regiões agrícolas que não podiam mais sustentar a vida, chegou a Yersinia pestis. Em 541 d.C., a doença apareceu no porto de Pelúsio, no Egito. Era a mesma bactéria que mais tarde causaria a peste negra no século XIV, mas essa foi sua primeira aparição em escala pandêmica no registro histórico. Análises de DNA publicadas em 2013, com evidências diretas adicionais tão recentes quanto 2025, confirmaram a identificação. A conexão entre o inverno vulcânico e o surgimento da peste não é especulativa. A fome havia sistematicamente enfraquecido as respostas imunológicas em 3 continentes ao longo de 5 anos. A mesma perturbação climática que destruiu as colheitas também expulsou populações de roedores de seus territórios estabelecidos para novas áreas, carregando pulgas infectadas para assentamentos humanos que não tinham exposição prévia e nenhuma resistência biológica. Na primavera de 542, a peste havia chegado a Constantinopla. O que aconteceu a seguir foi documentado por Procópio com um detalhamento que faz os relatos de outros surtos de peste parecerem abstratos por comparação. No auge, 5.000 pessoas morriam todos os dias na capital imperial. Alguns relatos colocam os piores dias em 10.000. A infraestrutura funerária da cidade entrou em colapso quase imediatamente. Os corpos eram empilhados nas torres ao longo das muralhas da cidade, cobertos com cal viva para retardar a decomposição, até que as torres ficassem completamente cheias. Os cadáveres eram então carregados em navios, empurrados para o mar de Mármara e incendiados.
Enormes valas comuns foram escavadas e ainda assim não conseguiam acompanhar o ritmo das mortes. Cerca de 40% da população de Constantinopla morreu apenas no surto inicial. A cidade não parou de funcionar, a burocracia continuou operando, os coletores de impostos continuaram trabalhando, mas havia cruzado um limiar do qual nunca se recuperaria completamente. O imperador Justiniano sobreviveu à peste após contrair a doença. Seu império não sobreviveu ao que veio depois. Essa é a parte da história que tende a ficar soterrada sob o peso dos outros detalhes, mas vale a pena pausar nela porque as consequências foram permanentes e de alcance global. Justiniano estava executando o que era, por qualquer medida, um projeto político e militar extraordinariamente ambicioso, a reconquista e reunificação do Império Romano. Seus exércitos já haviam retomado partes significativas do norte da África e estavam obtendo ganhos substanciais na Itália e ao longo da costa do Mediterrâneo Ocidental. O projeto não era uma fantasia, era uma campanha militar em funcionamento apoiada pelos recursos do estado mais rico do mundo ocidental. A peste o encerrou. Não desacelerou. Encerrou. Em 568, os lombardos invadiram o norte da Itália e a reconquista ocidental entrou em colapso total. O mundo que emergiu desse fracasso não era Roma. Era o mundo fragmentado, localizado e menor que chamamos de período medieval. Uma reinicialização civilizacional desencadeada não por qualquer falha de vontade política ou estratégia militar, mas pela cinza vulcânica e pelo patógeno que ela ajudou a carregar pelo mundo. Procópio deixou um detalhe em seu relato que não aparece na maioria das narrativas modernas, possivelmente porque é desconfortavelmente familiar. Mesmo enquanto agricultores morriam aos milhares e comunidades agrícolas se desintegravam, Justiniano continuou a exigir o imposto anual, não apenas dos vivos, mas também cobrado dos vizinhos falecidos, enviando cobranças às famílias sobreviventes pelas obrigações fiscais dos mortos. A máquina da administração imperial continuou avançando sobre os corpos das pessoas que deveria governar. Isso não é uma característica extraordinária da governança do século VI. É um padrão que aparece no registro histórico de estados em colapso com uma regularidade impressionante, o ímpeto institucional que continua exigindo pagamento muito depois que as condições que tornavam o pagamento possível deixaram de existir. A devastação não se limitou ao mundo mediterrâneo. É aqui que a escala de 536 se torna genuinamente difícil de assimilar de uma vez. No México, Teotihuacan tinha uma população superior a 125 mil pessoas, maior do que qualquer cidade europeia do mesmo período, uma metrópole organizada em torno de alguns dos projetos arquitetônicos mais ambiciosos do mundo antigo. Por volta de 550 d.C., seus residentes incendiaram os templos ao longo da Avenida dos Mortos. A análise arqueológica dos padrões de queima mostra que isso não foi uma invasão externa. Foi uma revolta interna. As mesmas amostras de núcleo e análise esquelética que identificaram os incêndios também documentaram um aumento acentuado na desnutrição infantil durante o século VI. O inverno vulcânico havia trazido seca para a Mesoamérica. Quando as colheitas falharam, as pessoas se voltaram contra os governantes que prometeram interceder junto aos deuses, e quando os deuses não responderam, os templos foram incendiados. No Peru, a civilização Moche entrou em colapso sob a pressão de condições climáticas extremas que oscilavam entre seca e inundações catastróficas, destruindo a infraestrutura de irrigação da qual todo o sistema agrícola dependia. Na Escandinávia, os pesquisadores estimam perdas populacionais de até 50%. Não um declínio demográfico gradual. Metade da população, desaparecida. Assentamentos foram abandonados. O registro arqueológico desse período na Escandinávia fica silencioso de maneiras inconfundíveis, a densidade de depósitos de artefatos cai, as evidências de construção e comércio desaparecem. Os marcadores normais de uma sociedade agrícola em funcionamento simplesmente param de aparecer no solo por gerações. Há um detalhe da Escandinávia que a maioria dos relatos sobre 536 menciona brevemente e depois passa adiante, mas merece ser analisado por um momento por causa do que revela sobre a resposta humana a uma catástrofe incompreensível. Em 1999, o pesquisador dinamarquês Morten Axboe publicou uma pesquisa no periódico Medieval Archaeology documentando grandes depósitos de ouro encontrados enterrados em toda a Escandinávia do período das migrações. Não eram esconderijos.
Não tinham marcações indicando que o dono planejava retornar buscá-los. Não havia lógica prática no enterramento. A conclusão de Axboy, baseada na natureza deliberada dos depósitos e no timing que se alinhava precisamente com 536, foi que as elites escandinavas estavam enterrando sua riqueza como oferendas sacrificiais para trazer o sol de volta. Uma classe dominante inteira, em uma vasta região geográfica, chegando independentemente à mesma conclusão, que a única opção restante era abrir mão de tudo o que haviam acumulado, pressioná-lo para dentro da terra e rezar. Quando os arqueólogos escavam esses depósitos de ouro hoje, não estão encontrando tesouros escondidos. Estão encontrando os restos físicos de uma oração que nunca foi respondida, ou pelo menos não foi respondida rápido o suficiente para salvar a civilização que a ofereceu. O registro do núcleo de gelo adiciona mais uma camada ao que estava acontecendo economicamente durante aqueles mesmos anos. Após 536, a poluição por chumbo no núcleo de Coligny-Fetty cai para quase zero. O chumbo é um subproduto da fundição de prata. Quando desaparece do registro atmosférico, significa que as operações de mineração em toda a Europa efetivamente pararam. Os dados econômicos embutidos naquele gelo mostram que a atividade comercial e industrial essencialmente cessou por cerca de um século, e não começa a se recuperar até aproximadamente 640 d.C. Isso não é estimado apenas a partir de fontes escritas fragmentárias ou inferência arqueológica. É medido na química do gelo alpino, preso em camadas que ficaram intocadas por 15 séculos. A recuperação, quando finalmente chegou, não restaurou o antigo sistema monetário. Por volta de 660 d.C., um novo pico de chumbo no núcleo de gelo marca o momento em que as economias europeias completaram sua transição da moeda de ouro para a prata. As minas que financiaram esse novo sistema monetário foram rastreadas especificamente a um local em Melle, no que hoje é a região da Aquitânia, na França, um século de contração civilizacional, e então recuperação começando em uma mina específica, em um local específico, em um momento que se pode realmente identificar em água congelada de um glaciar alpino. Em 2007, o arqueólogo sueco Bo Gräslund publicou uma pesquisa argumentando que os eventos de 536 foram a origem histórica direta do ciclo mitológico nórdico em torno do Fimbulvinter e do Ragnarok. 3 invernos sucessivos sem verão entre eles. O sol enfraquecendo e falhando. A morte dos deuses. A destruição e eventual reconstrução do mundo. Essas não são invenções cosmológicas abstratas. Gräslund argumentou que são memória cultural, a codificação de uma catástrofe real e vivida em uma estrutura narrativa que uma população traumatizada poderia transmitir através das gerações sem precisar dizer claramente o que havia acontecido. Ele e seu colega Neil Price expandiram o argumento por meio de pesquisas de acompanhamento em 2012 e 2015, acrescentando um detalhe particularmente difícil de ignorar: após o final do século VI, o símbolo solar desaparece quase completamente da arte decorativa escandinava. Havia sido um motivo central e recorrente na tradição artística por gerações. Após 536, artesãos e artistas pararam de representá-lo, como se a própria imagem tivesse se tornado algo doloroso demais, ou perigoso demais, ou simplesmente irreconciliável demais com a experiência vivida para ser colocada em um objeto. Então, em janeiro de 2025, pesquisadores da Universidade de Copenhague publicaram descobertas sobre povos neolíticos na ilha dinamarquesa de Borneo que, aproximadamente 4.900 anos atrás, sacrificaram centenas de pedras planas gravadas com símbolos solares durante um evento vulcânico anterior por volta de 2900 a.C. O pesquisador sênior descreveu isso como evidência de que as oferendas rituais em homenagem ao Sol são um padrão humano antigo e recorrente, repetido independentemente ao longo de milênios. Pessoas observando a luz falhar e pressionando para dentro da Terra as coisas mais valiosas que possuíam na esperança de que isso a fizesse voltar. O mesmo gesto, separado por mais de 4.000 anos de história, realizado por comunidades sem contato entre si, em resposta ao mesmo céu escurecendo. A pequena idade do gelo tardo antiga durou 124 anos. Desencadeou a primeira pandemia de peste bubônica. Encerrou a reconquista romana e produziu o mundo medieval fragmentado em seu lugar. Colapsou a maior cidade das Américas. Apagou metade da população da Escandinávia. Reescreveu o sistema monetário global.
Gerou a estrutura mitológica da compreensão de toda uma civilização sobre o fim do mundo. E não recebeu um nome formal até 2016. Cassiodoro escreveu sua carta em 538 d.C. e descreveu tudo o que estava acontecendo com a clareza de alguém que já havia entendido que o registro que estava criando não seria acreditado. Ele estava certo por 14 séculos. As árvores sabiam. O gelo sabia. O ouro pressionado no solo escandinavo sabia. Os mitos codificaram e transmitiram adiante através de gerações que não tinham outra forma de carregar o que seus ancestrais haviam sobrevivido. A questão que permanece, e não é pequena, é o que mais está no registro histórico descrito claramente por pessoas que estavam presentes, descartado por séculos como excesso retórico porque a verdade contida nele não se encaixava na estrutura que os estudiosos já haviam decidido estar correta. Quantas outras catástrofes foram reclassificadas como poesia? Quantos colapsos foram enquadrados em frases vagas como declínio cultural ou a queda de Roma como se fossem processos naturais em vez de eventos com datas, causas e números de mortos? Se sua ancestralidade remonta ao norte da Europa, há uma lacuna na sua árvore genealógica em algum lugar por volta do século VI. Os registros ficam silenciosos. As populações se reduzem. Metade das pessoas desaparece do registro genealógico e ninguém te ensinou o porquê. Agora, e isso não é um pedido, é uma pergunta genuína, se você já se deparou com algo na história da sua família ou no folclore local que parece ecoar algo muito mais antigo do que deveria, algo que não se encaixa bem na linha do tempo oficial, deixe nos comentários. Não porque coletamos curiosidades aqui, mas porque esta comunidade tem o hábito de encontrar as conexões que os livros didáticos perderam. O padrão que cobrimos hoje estava escondido em cartas, em árvores, em gelo e em ouro enterrado no subsolo. Às vezes está escondido nas histórias que as pessoas carregam sem saber de onde vieram. Se esse tipo de história, o tipo que estava vista por 1000 anos antes de alguém olhar diretamente para ela, é o que você quer ver mais, se inscrever no canal é a forma mais direta de garantir que o próximo chegue até você. Nenhum algoritmo garante isso de outra forma. E se há uma civilização específica, um colapso específico ou um período específico que você sempre sentiu que merecia mais atenção séria do que recebe na história convencional, nos diga. Este canal existe para defender essa causa. Nos diga o que devemos examinar a seguir.